Sejam bem-vindos mais uma vez a uma série muito especial de temas que estamos começando hoje. Uma série de parábolas de Jesus. Eu me encanto com as parábolas de Jesus. Desde criança a gente ouve muito dessas parábolas, como a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo, dracma perdida, a ovelha perdida. Mas eu decidi começar a série com essa parábola, a parábola do semeador. E eu então quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que vai falar dessa parábola. Mateus capítulo 13, Mateus 13, versículos de 1 a 9. Mateus 13, versículos 1 a 9. A parábola do semeador é uma das parábolas que desde criança nós ouvimos contar. As parábolas, elas são profundamente simples, elas impressionam aqueles que estudam as parábolas. As parábolas, uma criança pode contá-las sem muita dificuldade. E ao mesmo tempo as parábolas conseguem ser simplesmente profundas, porque elas trazem conceitos muito ricos, conceitos assim incríveis que talvez não fossem tão claros se não fossem contados pelas parábolas. Inclusive os pais deveriam aprender a contar histórias. Às vezes histórias são recursos muito pedagógicos, incríveis para se ensinar profundos conceitos. Então as parábolas, eu sempre digo que elas são profundamente simples e simplesmente profundas, porque elas estão na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela consegue ser esse tesouro inesgotável que nos encanta sempre. Encontraram? O texto bíblico, Mateus capítulo 13, versículos 1 em diante, diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As parábolas, quando Jesus contou, vale lembrar que o seu público primário eram os seus irmãos judeus. Ali, crianças, pessoas de todas as idades se reuniram para ouvir suas parábolas. Jesus contava as parábolas, primeiro para tornar de mais fácil compreensão os conceitos do reino que ele veio estabelecer, o reino da graça. É uma pena que o povo judeu teve uma mente muito lerda, muito tardia, para entender o reino da graça que Jesus veio estabelecer com a gente. Eles queriam muito um reino da glória, um reino que pudesse banir os inimigos, destruir os inimigos, mas eles precisavam aprender que antes de sonharmos com o reino da glória, precisamos nessa terra viver o reino da graça de Cristo em nosso coração. Antes de pensarmos em sentar em palácios, em tronos de ouro no céu, precisamos aprender a andar com Cristo aqui, nessa terra, nas ruas, às vezes difíceis, caminhos apertados, caminhos às vezes pedregosos. É preciso viver o reino da graça primeiro. Também, uma outra razão pela qual Jesus contava as parábolas era porque entre os ouvintes haviam inimigos do evangelho. Não é de hoje nem de ontem que nós temos sempre que lidar e saber lidar com aqueles que são verdadeiros inimigos da verdade. E esses homens, embora fossem homens que desfrutavam de um grande conhecimento da Bíblia, como os escribas, os fariseus, eles muitas vezes se opuseram diretamente, ferozmente contra Cristo.
E eles ficavam meio que esperando Jesus falar alguma palavra que eles pudessem usar contra Jesus. Então Jesus sabiamente contava as parábolas, porque de alguma forma, com as parábolas ficavam difícil eles criarem uma armadilha e distorcerem as palavras de Cristo. E aí então Jesus depois chamava os discípulos à parte e explicava para eles o significado. É por isso que você encontra ainda no capítulo 13 que você leu, dos versículos 10 em diante, a explicação da parábola para os discípulos. Essa foi a razão pela qual Marcos 4,34 diz que Jesus, tudo o que ele ensinava por meio de parábolas. E sem parábolas, ele nada costumava ensinar. Isso não quer dizer que ele não tenha pregado outros sermões, que não tenham parábolas, como o Sermão da Montanha. Mas, em geral, Jesus era muito conhecido, foi muito conhecido e é conhecido pelas suas parábolas encantadoras. A parábola de hoje, vamos falar desses tipos de solos diferentes. Nós encontramos aqui 4 tipos de solo. São 4 tipos de solo? Deixa eu lembrar. Primeiro solo, solo da beira do caminho. Segundo solo, solo rochoso. Terceiro solo, solo entre os espinhos. E o quarto solo, terra boa. Espero não ferir a sensibilidade de ninguém, mas é provável que nessa noite, aqui nós temos esses 4 tipos de solos. Vamos explicar o que são os 4 tipos de solo. Primeiro, aqui apresentam 3 aspectos da parábola que precisam estar bem claros em nossa mente. Primeiro, quem é o semeador? Quem é o semeador da parábola que acabou de ser contada? Quem é o semeador máximo? Jesus Cristo é o semeador máximo, e nós também, quando saímos pregando o Evangelho, ensinando a palavra, nós também somos, em certa medida, também semeadores. E o que vem ser a semente? O que é a semente? Essas explicações estão todas aqui nesse capítulo 13, eu só estou poupando uma leitura toda de um capítulo. É a palavra de Deus, é a semente. E o que vem a ser o solo? O coração. O coração é o solo dessa parábola. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo que existem 4 tipos de corações que ouvem a palavra de Deus. Eu não sei qual dos 4 é você. Inclusive, eu posso ser até mais de um tipo de solo. Mas não importa se eu e você estivermos nesse momento sendo um solo de beira de caminho, ou de espinhos, ou pedregoso. O Deus que criou a terra tem o poder de corrigir o solo do nosso coração. Tem o poder de criar de novo o solo do meu e do seu coração. Então não importa se você... Agora é claro, se você puder ter o solo da terra boa agora, ótimo. Mas se você, ao estudar a parábola, perceber que você talvez não seja a terra boa, o solo mais desejável, não se desespere. Saiba que Jesus que criou o solo, ele pode mudar o solo do meu e do seu coração. Vamos ao primeiro solo. O primeiro solo que Jesus relata na parábola é o solo da beira do caminho. O solo da beira do caminho, ele tem uma dificuldade. Não que ele seja uma terra ruim em si. Não sei quantos aqui já andaram numa plantação de milho, ou de aipim, de feijão. Eu tive o privilégio de crescer muitos anos na roça. Saí da roça, inclusive a roça não saiu de mim. Até os 17 anos tive o privilégio de dormir sempre aos sons dos grilos e corujas cantando. Então, depois dos 17, fui para o colégio interno, e daí minha vida foi virar mundo e Nordeste. Então, não teve jeito. Mas a roça nos traz algumas ilustrações que nos ajudam a entender bastante as parábolas. As parábolas de Jesus, na verdade o texto bíblico, em grande parte, ele foi produzido em um contexto agropastoril. Por isso que muitas histórias você encontra assim, extraídas da roça, do dia a dia da agricultura. E a parábola é uma dessas. Quando se fala de solo de beira do caminho, eu sempre me lembro daquelas trilhazinhas. Quem planta uma roça aí, vê que no meio da roça fica aquela trilhazinha. E por que fica aquela trilha no meio da roça? De tanto passar para lá e para cá. Aquela terra que está na trilha e a terra que está onde está a planta bonita é a mesma terra. A terra então não é ruim. O problema é que ela ficou como o chão batido. Ficou solado, como diz o outro. Então, a dificuldade dessa terra, desse tipo de solo,
é que eles não conseguem mais reter a semente, não conseguem mais a semente penetrar e nascer e frutificar. Esse solo representa aquelas pessoas que estão até ouvindo a palavra, estão até escutando a palavra, mas não estão mais ouvindo a palavra. Por isso que Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, não só escute, ouça. E há uma grande diferença entre escutar e ouvir. Aparentemente eu vejo, todos parecem estar me escutando, pelo menos a grande maioria, mas eu não sei quem está me ouvindo, porque escutar é uma ação metabólica, orgânica, quase instintiva. O ouvir, no entanto, requer um pouco de esforço, requer um pouco de parar, receber a informação falada, decodificá-la e compreender. Isso é ouvir. O problema desse tipo de solo é que eles até escutam, mas eles não param para meditar, não param para decodificar a informação e transformar em conhecimento. Então, esse livro, Parábola de Jesus, escrito por uma autora incrível, chamada Ellen G. White, considerada uma profetisa de Deus, ela fala que, mesmo numa igreja, é provável que haja pessoas que acabem em algum momento sendo o solo da beira do caminho, porque os anjos de Deus estão aqui presentes, o Espírito Santo está aqui presente, tentando de todas as formas impressionar a sua mente, o seu coração, para que você receba essa palavra, entre na sua vida e modifique a sua vida e a minha vida. Só que, ao mesmo tempo, anjos de Satanás conseguem ter a petulância, a ousadia de entrar na casa de Deus e ficar buzinando coisa no seu ouvido para atrapalhar você de ouvir e de reter a palavra de Deus. O bicho é muito ousado. Então a gente precisa estar sempre atento para não deixar nenhum instrumento, nenhum recurso que venha roubar a sua atenção. E às vezes na hora que a sua atenção é sequestrada por alguns instantes, exatamente aquela palavra que você precisava ouvir para entrar no seu coração, acaba sendo roubada pelo inimigo, representado aqui pelos pássaros. O segundo solo que é apresentado, o segundo tipo de auditório que nós encontramos na igreja, e nós encontramos ao pregar a palavra, dar um estudo bíblico, fazer uma visita, é o solo rochoso. A característica do solo rochoso, na verdade, ele também não é uma terra ruim. O problema dessa terra é que ela não tem profundidade. As plantinhas conseguem nascer, ficam lindas, lindas, lindas. Mas quando começa a crescer e que exige um pouco mais de terra, que exige um pouco mais de nutrientes, de umidade também, o sol chega, dá aquela esquentada e o que acontece com as plantinhas? Rapidamente murcham e agora vira uma palha, seca, morreu. Esse solo representa um grupo especial de pessoas e todos são bem-vindos na casa de Deus. Só que é um tipo de pessoas, de crentes, que eles amam a Bíblia, eles amam Jesus, eles até dizem que estão apaixonados por Jesus. Já ouviu essa expressão? Eu não gosto muito dessa ideia de paixão, porque a paixão ela é cega, a paixão não é razoável, a paixão geralmente não é inteligente, mas o amor é inteligente, o amor tem bom fundamento. Então esse auditório, até que eles gostam da palavra, eles ficam empolgados com os encontros da igreja, com os cultos, com os sermões, só tem um grande problema. Eles não desenvolvem uma relação pessoal e profunda com Deus. Nós sabemos que religião podemos até aprender na igreja, mas cristianismo se aprende onde? Em casa e no dia a dia. E ter vocês aqui é muito bom. Eu fico muito feliz quando eu posso pregar e ter a igreja comigo. Isso é muito bom. Mas sermões pregados no púlpito não conseguem sustentar a minha vida e a sua vida na hora da provação. O que vai sustentar aí você de pé na hora de uma prova, de uma batalha, é o tanto de tempo que eu e você passamos de joelhos na cruz de Cristo, aos pés de Cristo. É aí que vai sustentar. Aquela horinha que você gastou hoje com Deus, com a Bíblia na sua mão, meditando e orando, é essa hora que sustentou você hoje, ou que não sustentou você. Talvez você esteja tão faminto, desesperado, porque você não gastou hoje tempo se alimentando da palavra. O pão oferecido do púlpito é muito importante, mas existe a necessidade individual. Esse solo representa aqueles
que eles até ouvem a palavra, eles até gostam da palavra, mas não têm um relacionamento que resista à aprovação. Quando surgem os primeiros problemas da vida cristã, quando um irmão olha para ele de cara feia, quando o pastor esquece de visitá-lo, ou quando o pastor olha meio torto para ele, ou quando o ancião fala qualquer coisa, ele já murcha, morre e já vai embora, abandona a fé. Não tem profundidade na vida cristã. O terceiro solo que Jesus apresenta é o solo entre os espinhos. Eu confesso que esse solo é o que mais ameaça o meu coração. Vou dizer por quê. O solo entre os espinhos, ele também tem uma terra boa. Ele recebe a semente nasce muito bem, a plantinha até cresce bem, só tem um problema. É que junto com a plantinha que cresce, várias outras plantas também crescem. E aí, com muitas plantas tudo junto, mesmo que nem fossem espinhos, se você plantar um litro de milho numa mesma cova, por mais que o milho seja fantástico e a cova esteja bem adubada, você vai conseguir colher alguma espiga de milho? Só se o litro inteiro não nascer, e nascer só um ou dois caroços, né? Caso contrário, não vai ter nenhuma espiga, você vai perder seu litro de milho inteiro. Então, o fato é que, como tem muita coisa junto, abafa e mata. E eu acho interessante essa aplicação do livro Parábola de Jesus, que veja que tentação é isso aqui para a gente. Ela diz o seguinte: essas pessoas que têm um solo espinhoso, elas estão trabalhando para o bem dos outros. Veja, estão fazendo coisas boas. Só tem um problema. Elas trabalham tanto para o bem dos outros, elas trabalham tanto para a igreja, elas trabalham tanto para Deus, elas fazem reuniões, elas fazem ensaio, elas fazem treinamento, elas assistem tudo que a igreja promove, assistem todos os cultos, todas as lives, ela participa até das lives com o pastor, sabe, amanhã às 7 horas no canal, Minha Escola é 10, ela vê vídeo, tudo. Só tem um problema. Como ela vê muita coisa e faz muita coisa, essas responsabilidades excluem a sua o quê? Devoção pessoal. Aí virou tragédia de novo. Lives, cultos, estudos é muito importante. Mas o essencial é eu e você gastar individualmente tempo com Deus. Ter nossos filhos na escola é muito importante. Ter filhos que estudam as matérias para poder passar e passar bem no Enem é muito importante. Mas ter filhos que desenvolvam uma relação pessoal com Deus, com oração, não é importante, é essencial. Muitas vezes, o maior inimigo do essencial é exatamente o importante. É preciso aprender a dizer não até para as coisas importantes, quando elas roubam de você o tempo das essenciais. É preciso priorizar aquilo que é prioritário para me manter vivo, sobrevivendo na presença de Deus. Ter tempo com Deus, tempo para cultuar com a família, chamar a esposa, chamar filhos, chamar marido, orar, ter tempo para estar no sábado, na hora certa na igreja, ter tempo para fazer um trabalho missionário sábado à tarde. Isso não é importante, isso é essencial. Às vezes, repito, o maior inimigo das coisas essenciais são as coisas até boas em si, mas acabam às vezes frustrando. Não deixe que as coisas boas, muito menos as ruins, roubem o seu tempo de você fazer aquilo que é essencial. O quarto tipo de solo, então, é um solo maravilhoso, que todo mundo deseja ter. Um solo em que a palavra chega, em que a semente é bem recebida e produz muitos frutos. É um solo desejado, é o solo que Deus quer dar ou preservar no meu e no seu coração. Esse é o solo que eu espero que todos que estão aqui nesse momento tenham no seu coração, em nome de Jesus. E se não tinha, que Jesus agora conserte esse solo pelo poder da graça da presença dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo você tendo um solo bom, mesmo a terra do seu coração sendo boa, ainda não resolve o seu problema. Mesmo eu e você recebendo a semente da palavra, que é incrível, ainda que seja a melhor semente selecionada, não é suficiente. Porque se você preparar um terreno bem preparado, adubou, fez tudinho certinho, você pegou aquela semente mais bem selecionada e plantou com muito carinho,
Vamos agora é época do amendoim, né? A gente vai comer muito amendoim esse ano, com fé em Deus, cozido. E quando fizer, quiser me convidar, aceito o convite. Então, aí tem roça de amendoim para tudo quanto é lado. Imagine que você é um dono dessa roça. Você foi lá, preparou a roça todinha, pegou a melhor semente de amendoim, fez tudo bonitinho. Aí você terminou e disse, olha, a terra foi bem preparada, adubada, semeada. Você larga o terreno para lá, o amendoim colhe em 3 meses, né? Então passou os 3 meses, você vai lá agora colher essa roça de amendoim. E durante 3 meses você não fez nada, você largou lá e foi embora. Passados os 3 meses, quando você voltar naquela terra maravilhosa que você cultivou, que você semeou, você acha que vai encontrar uma roça de amendoim pronta para ser colhida ou vai encontrar um matagal? Muito provável que você encontre um matagal. Não basta ter um terreno bom ou uma semente boa. É preciso cultivo. Veja o que diz nessa página 56 do livro, diz o seguinte: o jardim do coração, mesmo com terra boa, precisa ser o quê? Cultivado. Com arrependimento constante, precisa ser sulcado. Sulcado é cavado, é afofada a terra do coração. E tem mais um cuidado. Precisa cada dia ficar de olho, arrancando as plantas venenosas e diabólicas que o inimigo também planta. Mesmo filhos que nascem na igreja, mesmo crentes que já são crentes desde que nasceu como eu já sou a 3ª geração de crentes da minha casa, mesmo você que tem anos de igreja, mesmo que você que tem um coração maravilhoso, mesmo você sendo uma pessoa muito espiritual, não é suficiente. Eu e você precisamos cada dia, pela misericórdia de Deus, estar o tempo todo pedindo a Deus misericórdia para arrancar do solo do nosso coração qualquer coisa ou qualquer pessoa que esteja destruindo a nossa vida espiritual. Talvez sejam vídeos, talvez sejam filmes, talvez sejam músicas, talvez sejam vícios, talvez sejam entretenimentos, ou até mesmo amigos, que estejam sendo plantas que estão estragando, colocando em risco a sua colheita espiritual. Eu não sei se talvez o seu coração tenha andado meio duro. Ouve sermões não te falam mais nada, ouve uma música não te fala mais nada. Eu não sei, talvez você esteja precisando dar uma sulcada nesse coração. Está ficando duro demais. Eu quero te fazer um apelo em nome de Jesus. Jesus é um perfeito semeador. A semente jamais terá problema com ela. O problema com Deus nunca foi com a semente. Nós não precisamos de uma nova semente. Nós não precisamos de um novo semeador. Nós precisamos de novos solos ou solos renovados a cada dia. Eu gostaria de fazer um apelo em nome de Jesus, para que Deus faça do meu coração, do seu coração, não só uma boa terra, mas uma terra preparada, sulcada a cada dia, com nosso arrependimento, com nossa humilhação na presença de Deus, uma terra vigiada, cultivada, arrancado as plantas daninhas, com o estudo da palavra de Deus, com oração constante e com a pregação do Evangelho. Você gostaria de dizer, Senhor, me ajude, em nome de Jesus, a manter o solo do meu coração sempre bem cultivado, bem sulcado, humilhado em Tua presença cada dia? Eu sei que sim. Eu vou cantar uma música agora que fala, é um pedido, dizendo, Senhor, vem tocar-me outra vez, vem me tocar com Teu Santo Espírito, vem mexer esse solo do meu coração, me faz uma pessoa melhor. Eu quero te convidar ao final dessa música, a você ficar em pé. Se você puder, onde você estiver, em casa, aqui na igreja, se você puder ficar em pé, eu quero fazer uma oração com você. Eu quero pedir que Deus venha abençoar sua vida, e que a palavra de Deus nunca passe por você sem fazer mudança para melhor. Que o solo do seu coração não endureça. Toda vez que nós ouvimos a palavra e não reagimos a ela de maneira favorável, o solo fica mais duro. Por isso que o Evangelho ele é perigoso. Quando nós ouvimos o Evangelho e não sensibilizamos o coração, ele deixa a gente mais insensível. Por isso a verdade ela tem que passar por mim, mexer comigo e me deixar melhor. No final da música eu convido você a ficar em pé e vamos juntos orar.
Precisamos ser mais sábios, ter fé e esperança, para mostrar então ao mundo nosso Deus. Se pedirmos teu amor, vamos receber, certamente nós teremos mais poder. Restaura-nos, Senhor, vem tocar-nos outra vez, com a tua própria mão, Senhor, para que possamos entender o teu plano para nós, para que mesmo no falar sempre possamos revelar: Jesus, tua igreja vem mudar, Senhor. Vem tocar-nos outra vez. Precisamos ver os servos que trabalham em tua causa, como nós necessitamos de tua mão. Mande o poder lá da cruz, que é o sangue de Jesus, e iremos tua batalha terminar. Restaura-nos, Senhor, vem tocar-nos outra vez, com a tua própria mão, Senhor, para que possamos entender o teu plano para nós, para que mesmo no falar sempre possamos revelar: Jesus, tua igreja vem mudar, Senhor. Vem tocar-nos outra vez, tua igreja vem mudar, Senhor. Vem tocar-nos outra vez. Amém. O nosso desejo é que Jesus, com sua mão, revolva cada dia o solo do nosso coração e nos ajude a arrancar as plantinhas que estejam prejudicando a colheita do Espírito Santo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Vamos orar? Nosso Deus e nosso semeador, obrigado porque o Senhor decidiu lançar no solo do nosso coração a semente da tua palavra. E nós queremos pedir ao Senhor que essa semente que foi lançada no solo do nosso coração, que foi regada com o sangue do teu Filho na cruz do Calvário, que ela faça essa semente nascer, crescer e frutificar para o teu reino e para a tua glória. Que o Senhor nos ajude a cada dia gastarmos tempo, o tempo necessário para manter nosso coração revolvido, sulcado, com arrependimento, com a humilhação cada dia, através da oração e da meditação do estudo da tua palavra. Que nós possamos manter essa palavra sempre em nossa mente, em nossos lábios, a falar para outras pessoas também. Que o Senhor nos dê a vigilância necessária para ficarmos atentos a algum tipo de erva daninha que o inimigo tem talvez colocado no solo do nosso coração para nos atrapalhar. Cultiva, ó Deus, nos ajude a cultivar esse solo e prepará-lo cada vez mais para que muitas colheitas aconteçam em nossa vida. Pai Santo, pela tua graça e bondade,
O Senhor que é o nosso semeador, por favor, garanta esta colheita em nossa vida para a tua honra e para a tua glória. Que frutos do Espírito sejam percebidos em nossa vida: alegria, amor, bondade, mansidão, longanimidade. Que muitos frutos sejam produzidos em nossa vida pela tua graça e tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um de nós.